Não sei se vocês se lembram do Cartoon Network. Recentemente, o Cartoon ele deixou de existir. Só que não é bem assim, a gente sabe. O Cartoon já faz um tempo que ele vinha com essa tendência de deixar de existir, né? E eu tinha certeza que isso ia acontecer em algum momento. Eu só não imaginava que seria tão cedo. E o Cartoon, ele passou por várias fases. Teve animação boa, teve animação ruim e teve animação medíocre. O Cartoon lá no início, ele teve o seu auge. Eu sei que a gente teve vários canais. Recentemente, eu vi que Disney Channel, né, deixou de existir aqui no Brasil. O FX deixou de existir aqui no Brasil. Star Plus deixou de existir aqui no Brasil. Porque a gente finge que não sabe, né? Só que todo mundo sabe o motivo. Cartoon Network, um canal que já teve anos incríveis na TV a cabo e hoje em dia tá completamente largado de lado. Um canal que já perdeu a sua sede em 2022 e agora tá fundida a Warner Animation. Eu achei que isso já tinha acontecido. Na verdade, eu achei que sempre tinha sido parte da Warner. É porque eu não sei quantos lembram. Eu queria um dia até fazer um vídeo sobre isso. A Warner tinha o seu canal. E não só o canal. A Warner, ela tinha site. Não sei se ainda tem. O Cartoon é a mesma coisa. Eu posso estar enganado. Ó, eu vou dar um Google aqui. Das últimas vezes que eu pesquisei, nas fontes que eu pesquisei e em vários sites que aparecia, a Warner não existia mais aqui no Brasil. E de fato, constatando, parece que não existe. O que é de Estados Unidos, tá? E como a minha internet tá uma bomba, provavelmente não vai carregar. Então, né, a gente chora. A gente tem as redes sociais, Cartoon Brasil. A gente tem a Max, né? Max, tudo que era do Cartoon foi pra Max. A gente ainda tem o canal no YouTube, uma loja oficial da Cartoon. De resto, a gente perdeu tudo. Em algum momento ia deixar de existir. Eu lembro que eu estranhei quando a programação começou a ser a mesma. E isso não foi algo comum, tanto que eu descobri depois e a pessoa responsável por isso foi demitida. E eles deixaram de ter desenhos novos, foram deixando de fazer jogos e eles simplesmente excluíram os jogos antigos do site da Cartoon. Por exemplo, você não encontrava na Cartoon os jogos antigos do Apenas um Show. Se você pesquisar em sites específicos de jogo, você acha. Tinha um jogo do Ben 10 que era de fazer outros jogos e era muito legal, muito divertido. Só que eu nunca mais achei. Se eu achar, eu vou jogar um Picking Picture. Vamos continuar o vídeo. Um canal que simplesmente não faz novos desenhos já tem bons anos. Os desenhos famosos desse canal também não ganham novos episódios já tem muito tempo. É só reboot, mais reboot. Um canal que tinha sua personalidade própria, cheio de programas, quadros incríveis, desenhos maravilhosos e hoje se tornou apenas uma plataforma de apenas exibir desenhos sem nenhuma perspectiva. É isso aí. Traindo o seu próprio propósito e se esquecendo completamente do porquê ele surgiu algum dia. Não custa nada lembrar, mas se você não for inscrito, se inscreve aqui no canal, comenta, compartilha, ativa as notificações e é isso. Na realidade, o que eu vi, eu até fiquei assustado com isso, muitas pessoas ficaram. A Warner e a Cartoon, eles decidiram que eles não queriam ficar atrelados a desenhos antigos. Principalmente a Cartoon. Não queria ficar ligado a desenhos que eles diziam que eram ruins ou que já não faziam sentido na época de hoje. E a própria Warner, ela quis se desvincular de desenho, como se as animações não tivessem feito a Warner crescer. Tanto que você pode ver Papalégua e Coyote.
a gente vê que foi cancelada a produção, e aí depois, agora bem recente, alguma empresa comprou o direito e vai ser lançado Coyote vs Acme, né? Que a Acme é uma empresa que acho que tem os direitos, e é basicamente a empresa que o Coyote ele compra todos os materiais para ele tentar pegar o Papaléguas, só que ele nunca consegue. Então, o filme vai falar um pouco sobre isso, e eu acho que vai ser uma coisa bem interessante. A Cartoon, ela foi perdendo a identidade dela aos poucos, então as pessoas elas não iam percebendo tanto, e quando a gente abriu o olho já era tarde, bem tarde. Ai, me tira daqui! Galera, bora entender o que aconteceu com o legado do Cartoon Network e se no fim das contas ainda existe alguma solução pra ele. Meu nome é Teles, você tá no canal Teleshow e galera, me segue lá no Instagram, mano. Eu amo receber mensagens de vocês, bater aquele papo maroto e tudo mais. Tô deixando aí o arroba na tela e também tem um link na descrição pra vocês me acharem lá, beleza? Agora vamos parar de tanta enrolação e bora logo pra esse vídeo. Para quem não sabe, o Cartoon Network foi criado lá em 1992 com o único propósito, ser o maior canal de desenhos animados do mundo, transmitindo desenhos 24 horas por dia, 7 dias na semana. Cartoon Network é visto agora em 20 milhões de residências não muito diferente dos outros canais da época. Espalhando para novas casas todos os dias. Se os seus amigos não têm Cartoon Network, conte sobre a gente para que eles também possam sintonizar. Cartoon Network, fazendo um mundo melhor, um desenho de cada vez. E para que isso acontecesse de fato, né, o Ted Turner, que foi o fundador aí da Cartoon Network, ele acabou comprando um estúdio de animação bem famoso na época chamado Hanna-Barbera, que produzia clássicos desenhos dos Flintstones, né, o Scooby-Doo, entre diversos outros desenhos que vocês bem devem conhecer por aí. Você dirige com os pés? Você gosta do som de pedras rolando? Então você é um cabeça de Fred. O seu apetite pela idade da pedra moderna é maior do que costeleta de brontossauro. Então agarre seu chapéu do Clube dos Búfalos e junte-se a Fred. Barney é um dinossauro que pensa que é cachorro. São os Flintstones, de segunda a sexta, na casa dos Flintstones Cartoon Network. Claro que não ia demorar muito para eles começarem a produzir os seus próprios desenhos originais ali pro canal, mas com aquela cara que o canal tava se propondo a ser, né? Não apenas um canal voltado pro público infantil, mas sim um canal com uma personalidade ousada e descolada que deixava essa nova geração vidrada em querer ser como aqueles personagens que eles estavam assistindo ali na tela, né? Essa primeira geração de originais veio com desenhos incríveis, né? Como o Laboratório de Dexter, o Johnny Bravo, as Meninas Superpoderosas, Dudu e Edu, que era muito nostálgico, né? Você se lembra das tranqueiras que você e seus amigos usavam para brincar no quintal? A velha casa de árvore? O lava-carros que você construiu? Hoje em dia, sabe onde que foi parar esses desenhos? Eu acho que na Adult Swim. Todos esses desenhos, essa leva mais antiga de animação, e nem precisa ser da Cartoon, foi tudo pro Adult Swim. Até alguns animes, como Naruto, acho que Dragon Ball foi, One Piece, Death Note, tudo para Adult Swim. Aí você tem muitas produções da Warner, Batman, desenhos da Liga da Justiça foi para Adult Swim, aqui na TV por assinatura do Brasil. Para dar banho no seu amigo fedorento, ou detector de mentiras que você construiu com uma torradeira e cordas. Ou o foguete que você usou para mandar o Edu em órbita. Ele teria se machucado se não fosse pelo paraquedas. Dudu e Edu, sexta às 8h30 da noite no Cartoon Network. E ali pros anos 2000, digamos que o canal começou a entrar na sua grande era de ouro, né? E essa era tinha um nome, se chamava Powerhouse, e se chamava assim por conta da música tema que passava ali nos comerciais, né? Que eram sempre comerciais descolados de alguma forma, né? Nossa, eu lembro disso. Cartoon, cartoon! Cartoon, cartoon! Cartoon, cartoon! Cartoon, cartoon! Cartoon, cartoon! Cartoon, cartoon! Cartoon, cartoon!
Era de ouro. Mas em 2004, com o fim da era Powerhouse, o canal finalmente entrou no que podemos chamar de sua grande era de ouro. A era City, né, onde eles pensaram em algo extremamente criativo e genial pra época. E se todos os personagens do canal vivessem na mesma cidade? Pois é, mano, toda vez que algum desenho terminava, os comerciais mostravam algumas charges, né, dos personagens vivendo e convivendo ali na mesma cidade, num grande crossover, mano, se liga só. Depressa, vamos dar o fora! Pronto! Vai afogar o motor, seu idiota! E era justamente essa vibe mais cool, mais maneirona do canal que trazia essa personalidade toda pra ele, né? Esses blocos inesquecíveis como Toonami, Cartoon Cartoons, Volta Toon, que era muito marcantes e não tinha quem não amasse, né, velho? Interrompemos esse programa para um boletim urgente. Enquanto esquenta a disputa no Votatum, os candidatos estão baixando cada vez mais o nível de suas campanhas. As acusações... O Voltatum, ele surgiu como uma proposta bem interessante. Só que, do que eu não sabia na época, é que o Voltatum era uma votação. Apesar do nome ser bem óbvio, na época eu pensava, pô, o Voltatum é uma batalha que vai acontecer entre os personagens, eles vão exibir alguma batalha. Só que eu nunca tinha tempo de ver isso. Sempre no horário do Voltatum eu tinha que fazer uma outra coisa, eu não estava em casa. E aí depois eu fui descobrir que é uma votação para ver o desenho que ganhava e que ia passar naquele dia. E normalmente, depois de uns anos, a Cartoon começou a exibir filme, e principalmente filme de Lego, ou então comerciais relacionados a Lego. Então tornava tudo mais interessante. E os filmes que eles passavam na época foram muito bons. Hoje em dia eu acho que a Cartoon dificilmente exibe algum filme e tem uma programação interessante. Nada. Não sobra nada. Ações variam de destruição de propriedade a obstrução da justiça. Várias prisões já foram decretadas. Esta semana é a grande disputa entre Pokémon e Dragon Ball Z. Vamos torcer para que esses candidatos façam uma campanha mais limpa. Você pode votar online ou enviando o Super A ou Super B para 50006 e conhecer vencedor sábado no Cartoon Network. Este serviço é pago. Não esqueça de pedir a autorização dos seus pais. Eu não lembrava disso. Eu não sabia que era pago. Eu acredito que os últimos grandes momentos desse canal foi por volta lá de 2013, com a Era Check-It, onde nós tivemos desenhos inesquecíveis, como Hora de Aventura, Apenas um Show, Steven Universo, Incrível Mundo de Gumball. Steven Universo é horrível. Só a música do final acho que é interessante. Que são desenhos muito bons de assistir até hoje, e eu vivo revisitando esses desenhos para maratonar de tempos em tempos. Fogo? Ficou com um bigodinho de fogo comestível. Quê? A partir daí ficou horrível. Bem antes até. E pra nossa tristeza, mano, o começo da decadência desse canal veio por volta lá dos anos de 2015, 2016, com a chegada dos famosos reboots dos desenhos famosos, né? Mas já a gente meio que fala desses reboots aí, porque antes dos reboots, o Cartoon já tava tomando decisões minimamente questionáveis, né? Como, por exemplo, cancelamento sem motivo de alguns desenhos famosos, como Titã Sibiônico, Infinite Train. No passado, a gente tinha desenhos incríveis sendo cancelados também, como Mutante Rex, ou aquela série incrível do Ben 10 adolescente, diversos cancelamentos sem o menor motivo, porque eram desenhos que estavam em alta, eram desenhos que as pessoas estavam gostando, e de uma hora para outra o desenho era simplesmente cancelado sem aviso nenhum e deixava aí os espectadores sem receber os novos episódios e ficavam meio que ali que nem tonto esperando os novos episódios dos seus desenhos favoritos, né? Eles começaram a mudar a identidade visual das animações e do próprio canal. Tanto que, se vocês observarem hoje, parece que o Cartoon é uma Discovery Kids para crianças maiores. O que, em teoria, não faz sentido nenhum. Só que é o que se tornou. Você vê, a maioria dos desenhos que de fato eram legais daquela época, eles deixaram de existir, como ele falou, foram cancelados ou sabe-se lá o que aconteceu. Assim como os patrocínios. A gente vê que, por exemplo, aqui no Brasil passou uma lei que proibia de ser anunciado brinquedos. Então a Cartoon ela
parou de anunciar brinquedos, perderam patrocínios, e aí os filmes deixaram de ser exibidos, esses desenhos começaram a sofrer reboot, e os personagens iam ficando cada vez mais bestas, mais bobos. É só pra vocês observarem, essa versão do Ben 10, eu achava que ele tinha uns 18 anos, né? Só que o personagem tinha 16 anos. Aí teve um Omniverse, o que pra mim não faz sentido nenhum, porque o Ben no Omniverse parece uma criança. No Força Alienígena e no Supremacia, se vocês observarem, tem um momento em que o Ben ele é sério, aí tem a próxima temporada e o Ben ele fica besta, né, bobão, e as pessoas que assistiam não gostaram disso, e aí a equipe foi lá e fez o personagem ficar mais sério na outra temporada, né, na outra série, e aí ficou melhor. Só que ainda existe, né, esse boato até hoje de que talvez um dia fosse feita uma continuação de Ben 10 um pouco mais adulta, mas eu acho que isso dificilmente aconteceria. Nessa onda de reboot, aí não só Ben 10, mas alguns outros desenhos eles foram ficando muito infantis além da conta para um canal como o Cartoon, que a proposta era o público, acho que de 10 até mais ou menos os 14 anos. E foi se tornando um Discovery Kids, um Gloob da vida, um Nick Jr., e aquilo não fazia sentido. Então, sei lá, se tornou qualquer coisa. Algo que era substituível, e é até hoje. Não são os lutadores de sumô originais, são os lutadores de sumô geração de heróis. É uma continuação do original, mas eles meio que estragaram. E aí não demora muito pra chegar a tão famosa era dos polêmicos reboots, né, mano? De uma maneira ali de repaginar os desenhos mais famosos do canal e ao mesmo tempo convertendo eles pro que o canal aparentemente queria pra época, né? Saindo daquele estilo mais descolado e maneirão de antes, né? Pra algo mais bobo e mais infantil. Galera, eu não quero que vocês me entendam mal em relação aos reboots. Eu não sou contra reboots, até porque eles são muito importantes pra manter uma obra atualizada nos dias de hoje, né? Pra uma nova geração de jovens ter acesso àquela obra que já era muito marcante no passado. Isso não é algo novo para Cartoon Network, eles sempre foram muito experientes em fazer reboots bons dos seus desenhos, mas a diferença era que agora eles tinham que fazer reboots de seus desenhos mais novos, dessas gerações mais novas, né? E a estratégia que eles escolheram para fazer isso que foi o grande problema. Você conhece essa ameaça juvenil? Olha, eu acho que não. Gwen? Por quê? Porém, o verdadeiro tiro no pé da Cartoon foi quando eles inventaram de fazer um reboot infantil dos Jovens Titãs, chamado Teen Titans Go, ou Jovens Titãs em Ação aqui no Brasil, né? Que por incrível que pareça, fez muito sucesso na época, né? Fez tanto sucesso que o desenho meio que simplesmente se tornou o carro-chefe do canal por muitos anos, né? Vivia passando aí a tarde toda no canal e até hoje tem muita relevância no canal. Foi um desenho... Só que aí que tá o problema. Não sei se ele vai citar isso. Não é que por passar a tarde toda por ser popular. Isso foi um grande problema, porque a pessoa que estava na direção da Cartoon, a pessoa que cuidava dos horários da Cartoon, simplesmente não se importava. Ela olhou os horários e falou: coloca Teen Titans Go até enjoar. E aí os executivos, eu acho que da Warner, perceberam isso e esse cara foi demitido, porque não passava nada. E eu lembro dessa época, quando eu tava zapeando os canais, eu falei, pô, e se na Cartoon tiver algum desenho interessante para assistir? Eu fui lá e só passava todos os horários, eu olhei todos os horários, só Jovens Titãs em Ação. Era irritante, e aí eu descobri depois que esse cara foi demitido, porque ele não podia fazer isso. É como você assistir um canal aberto, por exemplo, uma Globo, um SBT da vida, e só passar o mesmo programa o dia todo repetidamente. A pessoa que cuida da programação do canal, ela é demitida, porque isso não é certo. E aconteceu isso com o cara, eu não lembro o nome dele, mas ele foi demitido. A situação dele ficou feia.
importante para atrair um público novo, um público mais jovem, né, que tinha um gosto inusitado de humor, para não falar ruim, né, mas assim, um humor muito conhecido como humor besteirol, sabe, aquele humor mais abobalhado. Eu não vou julgar, até porque todo mundo algum dia já gostou ou ainda gosta desse tipo de humor na vida, né, então isso é muito subjetivo, né, de cada um. Por que ela ia querer ser um garoto? Garotos superam garotas! Porém, na minha opinião, esse sucesso todo, né, do Teen Titans Go foi uma falsa esperança de que aquilo poderia ser o caminho certo que o canal deveria seguir. E por conta disso, eles acabaram dando tiro no próprio pé. Por conta do sucesso do Jovens Titãs em Ação, eles mandaram produzir reboot seguindo essa mesma fórmula. Tipo, vamos fazer o que já tá dando certo, né, mano? E assim a gente teve diversas pérolas como Thundercats War, as novas meninas superpoderosas, mais um reboot de Ben 10 infantilizado, e até os novos originais também estavam meio que seguindo essa mesma fórmula, como aquele insuportável do Titio Avô, que era uma verdadeira tortura de assistir até mesmo pras crianças, né? Largado no sofá, 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 largado no sofá. Porém, o que eles não estavam levando em consideração é que essa nova reformulação de conteúdo, adotando uma postura mais infantil e abobalhada para os novos desenhos, estava deixando o canal mais infantil e mais bobo. Naturalmente, isso foi afastando o público mais jovem e adolescente, que não se identificavam mais com quase nada daquilo que o canal estava transmitindo, né? Não tinha mais nenhum grande desenho esperando por eles, né? Ali como uma Hora de Aventura ou apenas um show, que tinha uma vibe um pouco mais descolada, seguindo um pouco do que restou ali daquela essência do canal das antigas, né? A partir de 2016, a Cartoon Network passou a adotar essa política mais infantil a troco de números, a troco de resultados, e consequentemente acabou matando boa parte da sua personalidade, o seu estilo rebelde e inovador que a gente tanto amava. Senhores, vamos? E logo depois disso, o canal simplesmente passou a cometer diversos erros estratégicos, mano, um atrás do outro, como por exemplo, tentar tornar o canal tudo para todos, entre aspas ali, né, na tentativa de agradar todas as faixas etárias, e no fim acabou ficando algo extremamente genérico e no fim das contas não agradava era ninguém, né, mano, porque o canal não era nem infantil demais para as crianças se apaixonarem, mas também não era descolado demais para os jovens se inspirarem. A decisão de fundir também a Cartoon Network com outros estúdios da Warner, né, da Warner Animation, para mim também foi um grande erro estratégico, porque isso, apesar disso ter economizado bastante em alguns gastos, porém matou toda a liberdade criativa que a Cartoon tinha de criar novos desenhos sozinha, né? E pra mim, o maior erro do estúdio foi abandonar o público jovem para focar apenas em público mais infantil, pois no fim, o público infantil, na verdade, não tá nem aí pros novos desenhos. O público infantil, na verdade, nem gosta tanto de assistir desenho, né, mano? Eles querem mais assistir vídeos feitos de inteligência artificial no YouTube, tá ligado? Do que assistir um bom desenho animado. E galera, apostar todas as suas fichas em algo assim foi o que realmente matou a Cartoon Network, matou a fanbase que esse canal já teve algum dia. Simplesmente perdeu toda aquela sua identidade icônica para agradar a criancinha, perdeu o público que realmente era apaixonado pelos desenhos, que gostava de assistir desenho, perdeu toda a credibilidade e independência de criar novos desenhos por conta própria, né, velho? E agora se tornou aí um canal completamente apagado e ofuscado. Teve uma redenção. Isso daí é novo. Mas a pergunta que não quer calar na minha cabeça é: será que existe alguma possibilidade do canal voltar das cinzas algum dia? Bom, esses dias foi anunciado um teaser lá do Festival de Annecy, que celebra as obras de animação pelo mundo, né, pra quem não conhece. E quem apresenta esse teaser é ninguém mais, ninguém menos que o próprio Pernalonga. And here with me to celebrate animation is everyone. What's up, Doc? E aliás, esse Pernalonga tá muito bem animado, diga-se de passagem, né? Porque pra quem realmente gosta de animação, consegue notar que ele parece ter sido animado de maneira tradicional, né? Quadro a quadro ali, do jeito antigo. Mesmo que digitalmente, ainda assim tá muito bonito. E como eu disse, nesse teaser ele tá apenas anunciando aí o festival, pra quem tiver interessado em assistir e tudo mais. Porém, também vai ser uma ótima jogada de marketing pra o Warner apresentar os seus novos grandes projetos, incluindo projetos pro próprio Cartoon Network. O primeiro projeto vai se chamar Creating Creativity, que vai celebrar os 25 anos da Cartoon Network Studios, e o evento vai contar com participações de ninguém mais ninguém menos que Genndy Tartakovsky, o criador de Laboratório de Dexter, Samurai Jack,
Craig McCracken, criador de As Meninas Superpoderosas, Pendleton Ward, de Hora de Aventura, J.D. Quintel, de Apenas um Show, Adam Muto, que estava à frente ali do Fiona Cake lá da Max, e Rebecca Sugar, criadora de Steven Universo. Ou seja, só as verdadeiras lendas que já passaram pelo Cartoon Network reunidas no mesmo lugar para bater um papo e quem sabe anunciar alguma coisa, sei lá, talvez um novo projeto, um novo desenho, não sei, galera. Todo mundo tá com as expectativas bem altas pra esse evento, né, mano, que tá prometendo grandes revelações. E eu espero, mano, que eles anunciem, sei lá, uma nova grande reformulação no canal, né? Uma nova grande era, né, com novos grandes desenhos, com esse time de peso de volta nas produções, né? E quem sabe trazer de volta aquilo que a gente já teve algum dia naquele canal. Uma linda programação, novos quadros, né, com novos desenhos incríveis, tipo Cartoons, tipo Era o Votatum, sei lá, algo mais ou menos aí pro esse lado que a gente gostava tanto. Mas e você? O que você tá esperando disso tudo? Diz suas opiniões aqui nos comentários, porque eu amo ler e dar coraçãozinho pra todos vocês. Tô deixando aí na tela mais vídeos incríveis desse canal que eu tenho certeza que vocês também vão gostar. Eu fico esperando por lá. E como sempre, aquele forte abraço do seu amigo Teles e até mais. É Toys.